Bora para o nosso dia 4 e hoje nós vamos falar sobre vida física, o templo que hospeda o sagrado. Vamos ler a Bíblia juntas? Acaso não sabem que o corpo de vocês é o templo, o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmas? Vocês foram compradas por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vamos à nossa história, então, entender como isso é importante para a nossa vida? Joana, de 42 anos, estava 25 quilos acima do peso ideal e sentia-se constantemente cansada. Como mãe de 3 filhos e profissional, em tempo integral, ela havia colocado o cuidado do próprio corpo lá no final da lista de prioridades. Não tenho tempo para mim, era sua frase favorita. Seu despertar veio durante o exame médico de rotina, quando o médico disse que ela estava desenvolvendo diabetes tipo 2 e hipertensão. Se você não mudar os seus hábitos agora, ele alertou, em 5 anos estará tomando um remédio que vai durar o resto da sua vida. Naquela noite, Joana olhou para os seus filhos pequenos e percebeu que não queria ser uma mãe doente e sem energia. Não queria que suas últimas memórias fossem de uma mulher que se sacrificou tanto pelos outros e se esqueceu de cuidar do presente que Deus lhe havia lhe dado, o seu próprio corpo. A mudança começou pequena. Joana decidiu acordar 30 minutos mais cedo para caminhar. No início foi extremamente difícil. Seu corpo doía, ela se sentia ridícula, queria desistir a cada manhã. Mas algo dentro dela sabia que isso era mais do que estética. Era sobre ser uma boa administradora do que Deus lhe havia confiado. Gradualmente, Joana começou a fazer mudanças alimentares. Em vez de dietas radicais, ela focou em adicionar mais nutrientes ao que já comia, mais vegetais, mais água, menos comida processada, menos açúcar, menos farinha branca, e descobriu que cozinhar podia se tornar uma forma de adoração. Preparar alimentos saudáveis para a sua vida se tornou então um ato de amor. 2 anos depois, Joana havia não apenas perdido peso extra, mas descoberto uma paixão por vida saudável. Ela se tornou um exemplo para outras mulheres em sua comunidade, mostrando que é possível sim cuidar da família e cuidar de si mesma. Seus níveis de energia se multiplicaram, seu humor melhorou, sua autoestima floresceu. Muito importante. Joana descobriu que cuidar do corpo não era vaidade, excessiva, mas mordomia. Era uma forma tangível de honrar a Deus e de ser uma melhor versão de si mesma para todos que ela amava. A história de Joana fala muito comigo e aqui eu reuni até algumas questões que eu mesma passei. Em 2013, eu decidi virar essa chave também e eu cheguei quase a 90 quilos, hoje eu peso 60, então eliminei aí mais de 30 quilos nesse período. Os 20 quilos iniciais eu eliminei no ano de 2013. Todo mundo dava uma dieta mirabolante para mim, um remédio milagroso, mas naquele ano eu decidi que eu precisava mudar a minha mente. Eu precisava mudar a forma como eu pensava sobre a comida e sobre a alimentação, sobre o meu corpo, sobre vaidade, sobre cuidar de mim. E durante aquele ano todo eu aprendi a me disciplinar na cozinha, a preparar as minhas próprias refeições, a não ceder mais ao domínio que a comida tinha sobre mim. Eu numa mesa, eu tinha que experimentar de tudo e claro, eu sempre gostei daquilo que é menos nutritivo e menos saudável, fritura, carboidrato, açúcar, e eu experimentava de tudo e assim eu cheguei quase aos 90 quilos, 89 quilos. Eliminei naquele ano com uma dieta bem regular de exercícios físicos todos os dias, menos de sábado e domingo. Mantive esse peso por 10 anos, até que em 2014 eu acabei cedendo também a fazer algumas estripolias alimentares e ganhei novamente os 10 desses 20, 10 quilos. E aí, estou escrevendo, esse devocional aqui para vocês e gravando. E nesse período mesmo de ano, eu já eliminei novamente 15 quilos e entendi que essa é uma área disciplinar na minha vida.
vida também. Um lugar onde eu caio ali na carne, porque às vezes a gente fala de uma maneira muito superficial sobre a gula, e a gula é pecado. Nós também precisamos ter domínio próprio na alimentação e na comida. Pouco pregamos sobre a gula e eu sempre tive um desejo exagerado por experimentar de tudo numa mesa, comer de tudo e me saciar. E o Espírito Santo foi falando comigo durante aquele ano sobre o pecado da gula. Então, fica também um pouco do meu testemunho e hoje eu domino a comida. Muitas vezes eu tô num ambiente onde eu ainda tenho vontade de provar tudo e ali no meu pensamento eu fiz um programa, né, muito claro de alguns exercícios práticos, mentais, exercícios e fui mudando. Eu quero convidar você também para participar dessa mudança de mentalidade também na comunidade Mulheres Blindadas, onde nós aprofundamos todos esses temas. Fica aí o nosso depoimento para você. Vamos refletir? Já quase fiz uma reflexão aqui, né? Mas eu quero falar sobre algo especial também que eu escrevi. Você vai ter direito a todo esse material em PDF no final dos 7 dias. Quero que você guarde esse material, que você leia, faça anotações e seja um marco de mudança na sua vida. A relação da mulher com o seu corpo é uma das mais complexas e, infelizmente, das mais distorcidas em nossa sociedade atual. Falando sobre identidade, nossa cultura oscila entre dois extremos igualmente prejudiciais: a idolatria do corpo perfeito e a negligência total do corpo físico. Ambos nos afastam de uma compreensão bíblica e saudável do que significa ter um corpo, né, que é um templo, que é o templo do Espírito Santo. C.S. Lewis, nesse livro Mero Cristianismo, que eu também convido você a ler, nos lembra que não somos almas que possuem corpos, nem corpos que possuem almas, né? Mas unidades integradas onde corpo e alma são inseparáveis até a morte. Isso significa que como tratamos o nosso corpo afeta também a nossa alma. E como nossa alma está, afeta também o nosso corpo. Negligenciar um é negligenciar outro. Então, quando nós não cuidamos da nossa alma, também podemos desenvolver, por exemplo, as doenças psicossomáticas. Pessoas que ruminam questões negativas excessivas, muitas vezes se descobrem com doenças dessa natureza sem explicação. Da mesma maneira, quando nós não cuidamos do nosso corpo, eu, por exemplo, nutria vergonha de sair de casa, baixa estima, me privava de usar muitas roupas porque eu me sentia feia e isso afetava a minha alma. Então, uma coisa depende da outra. John Piper frequentemente ensina que o nosso corpo é um presente de Deus que deve ser recebido com gratidão e administrado com sabedoria. Isso significa que nem a gula, nem a vanidade honram a Deus. O corpo foi criado para ser um instrumento de serviço ao reino, um templo onde o Espírito Santo habita e é testemunho da beleza da criação divina. Aí eu ia gravar isso aqui para vocês, aí eu até me maquiei e dei aquela arrumadinha no cabelo. Não para ser empoderada como mulher, não, porque isso não tem valor no reino de Deus, mas para ser de fato beleza e estrutura cuidada, apresentável, para também dar o melhor para você e inspirar você nessa transformação. Eu sei que é difícil, eu também muito nova fui fazer uma faculdade aí de humanas pública e muitas vezes me vi numa lavagem cerebral para desprezar as coisas físicas e corporais e dar valor só para o intelecto. E eu descobri, né, ao longo aí desses 15 anos que eu tinha que mudar essa mentalidade, tá bom? Cuidar do corpo não é luxo, mas é uma necessidade espiritual. Um corpo negligenciado dificulta a nossa capacidade de servir efetivamente e ter clareza mental para tomar decisões importantes. Para a mulher cristã, cuidar do corpo envolve várias dimensões.
Nutricionalmente, significa alimentar o corpo com o que ela precisa para funcionar bem, não o que a cultura diz que devemos desejar. Fisicamente, significa manter o corpo ativo e forte, reconhecendo que somos criadas para o movimento e energia. Cuidado, então, com padrões de isolamento e de tristeza, depressão. Não quero sair, quero só ficar na cama. Esteja alerta com relação a isso também. Nós vamos falar isso depois. Emocionalmente, significa desenvolver uma relação saudável com a nossa aparência. Você sofreu bullying, rejeição, invalidação das outras pessoas, rejeite o significado que essas pessoas deram para você e comece a se reconstruir mentalmente na sua imagem com Deus, também através de oração e busca da palavra. Se precisar de terapia, também busca terapia, ok? Encontrando identidade em Cristo e não em padrões culturais inalcançáveis. A mulher moderna enfrenta pressões enormes relacionadas ao corpo. A mídia bombardeia a gente com imagens irreais, inclusive de perfeição física. A indústria da dieta nos promete transformações mágicas que raramente se sustentam. A indústria da farmácia, médica, vende um monte de remédio milagroso para a gente também. Tome cuidado com isso. Não estou dizendo que é errado se tratar com essas coisas. Você pode fazer isso, uso disso tudo, se entender que é necessário, mas a mente. Então, bora lá para a comunidade que eu tenho trilhas excelentes para falar sobre isso. A cultura da correria nos faz sentir culpadas por desperdiçar tempo com exercícios ou preparação de refeições saudáveis. Tem gente que já virou a chave aqui, tá ouvindo isso, tá falando, eu não. Eu já fiz tudo isso. Glória a Deus pela sua vida. E você pode inspirar muitas outras mulheres, inclusive eu também. Mas a verdade bíblica é que cuidar do corpo é um ato de responsabilidade, cuidado e mordomia com o que recebemos de Deus. Quando tratamos nosso corpo com respeito, estamos honrando o Criador que formou ele. Quando mantemos o nosso corpo saudável, estamos nos preparando para servir de maneira mais efetiva o reino de Deus. Quando desenvolvemos disciplinas físicas saudáveis, estamos crescendo em autocontrole, domínio próprio, uma das características do fruto do Espírito Santo, e foi isso que eu aprendi a ter diante de uma mesa deliciosa, domínio próprio. Vamos refletir juntas? Que nota você daria para a sua vida física atual nesse exato momento? 0, tá bem descuidada. 10, tá ótimo, Cassi, muito bem cuidada. Vamos refletir então em 3 perguntas? Pega o seu papel e a caneta e vamos fazer juntas. 1, tá preparada? Como você tem tratado o seu corpo? Como você tem tratado o seu corpo? Como templo ou como ferramenta? 2, quais mentiras sobre o corpo feminino você tem acreditado? A minha mentira era, mais é importante a mente do que o corpo. E eu falava, o que adianta ser linda e ser burra? Eu pensava essas coisas. Eram mentiras que eu tinha dentro de mim para sustentar minha defesa pessoal de não me esforçar em exercícios físicos ou cuidar da vida física e da alimentação. 3, que mudança simples você pode fazer para honrar a Deus através do cuidado físico? Olha aqui, bonitona, bem arrumada, para honrar a Deus através desse trabalho que eu ofereço para você. Não vim feia, vim bonita, bem cuidada, e eu entendo que isso traz excelência para o que nós estamos fazendo aqui hoje. Olha que mudança, hein? 4, como a sua saúde física tem impactado sua capacidade de servir e amar os outros? Vamos responder essas questões e vamos orar juntas? Feche aí os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus, respira fundo e entrega tudo ao Senhor e ore com sinceridade. Criador amoroso, Senhor Jesus, obrigada pelo presente maravilhoso que é o meu corpo. Confesso que nem sempre o tenho tratado com o respeito que merece. Às vezes eu tenho negligenciado, outras vezes eu tenho idolatrado o meu corpo.
Perdoa-me por não compreender que o meu corpo é tua criação e também a tua morada. Ajuda-me a vê-lo como tu vês, não através dos olhos da cultura, mas através dos olhos da eternidade. Dá-me sabedoria para nutri-lo adequadamente, disciplina para mantê-lo ativo e graça para aceitar suas limitações. Quebre em mim toda obsessão com perfeição física e toda negligência com a responsabilidade física. Que eu possa encontrar o equilíbrio entre o cuidado e a aceitação, entre um esforço e o descanso. Uso o meu corpo como instrumento do teu amor no mundo e que ele seja forte para servir, saudável para durar e belo de uma forma que reflita a tua glória. Em nome de Jesus, daquele que se fez carne por amor a nós. Amém. Amém? Olha, gente, nem a negligência e nem a idolatria ao corpo, viu? Muitas mulheres são vaidosas ao excesso, idolatram o corpo, gastam com roupa, sapato, maquiagem em excesso, endividam a família porque dão excessiva importância a isso também. Vigie, peça perdão e tome cuidado com isso. No mundo de aparências, pode parecer correto ter tanta preocupação e gastar tanto, mas isso também não é de Deus. Sonde o seu coração, como diz o Salmo 139, ok? Vamos para a próxima? O próximo devocional vai ser sobre finanças. Não pare no meio do caminho, siga comigo esses 7 dias orando, entregando cada área ao Senhor. Depois você vai receber esse material e vai orar tudo de novo. Amém?